pessoal, estamos juntos mais uma vez, mais um Fala Manjedoura. Não sei em que momento você vai ouvir essa reflexão, mas meu desejo é que a palavra de Deus te encontre no modo que você precisa, te ajude a recolocar sua vida, ordenar suas questões e mais uma vez a palavra de Deus nos aproxime dele. Nós estamos aqui nessa jornada do Fala Manjedoura, olhando para os trechos, os registros da natividade nos evangelhos. Estamos olhando para os registros que Mateus, o evangelista Mateus, deixou para nós sobre o nascimento de Jesus. Eu quero olhar com você o capítulo 1, e eu quero ver aqui a partir do versículo 18, então, o registro que Mateus faz sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho, e no sonho o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você, José, a ele dará o nome de Jesus. Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco, em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino, a quem chamou Jesus. Eu olho para essa descrição, a descrição que Mateus faz do nascimento de Jesus. Claro que é muito importante aqui como ele relaciona isso com as profecias, e isso citando aqui o cumprimento da palavra do profeta, mas eu quero chamar a sua atenção para como nós resolvemos nossos problemas. Quando eu e você nos defrontamos com uma situação diferente, uma situação de problema, de confronto, de conflito, como nós reagimos? Uma situação que precisa de uma resolução, de uma resposta, de uma postura nossa. Como nós reagimos? Nós temos dois tipos de reação. Nós temos a reação natural e nós temos a reação espiritual. Essa intervenção espiritual. Quando eu e você olhamos para as situações, nós teremos um modo de reagir. E ao reagirmos, isso confronta a nossa estrutura. Nós colocamos nossa estrutura emocional, pessoal. Oi, Laís, obrigado. Você confere para mim como é que tá? Se o som melhorou ou não. Eu aumentei o microfone assim. Obrigado. Então, eu e você reagimos as situações, primeiro de modo natural, e é o que nós encontramos de José. Quando eu falo aqui de reação natural, qual que é a nossa resposta hoje? Como que nossas emoções, a nossa estrutura, a nossa maturidade, o nosso hoje, a nossa maturidade hoje, a nossa estrutura hoje reage como? Isso não quer dizer que a gente vai sempre reagir da mesma maneira. A ideia de maturidade é essa, que ao longo da vida a gente aprende a reagir, a controlar. O texto vai dizer que José ficou envergonhado, ou seja, isso aqui é uma consequência. Mas o texto vai dizer que ele, quando ele é confrontado com isso, ele resolveu tratar com discrição. Ou seja, ele podia escolher resolver isso de muitas maneiras, mas ele decidiu reagir e aqui resolver com discrição. Isso é um natural de José. Mas talvez tenha sido algo excepcional. É bem provável que não. Isso aqui é próprio do José.
Tanto que isso se confirma que ele fala assim, ele tem uma preocupação com a Maria, ele tem um olhar pelo outro. Quando nós vamos resolver situações que envolvem outras pessoas, o modo como nós reagimos também, ele põe em xeque o modo como nós enxergamos os outros. Tem pessoas que resolvem suas situações e não estão nem aí com os outros. Tem pessoas que respondem às necessidades, às situações que acontecem e não se preocupam com os outros. José, que ele reage a essa situação com a que ele é confrontado, e ele decide então resolver com discrição, porque ele leva em consideração o outro. Esse sinal de maturidade natural aqui, ou seja, é dele, é do caráter dele, é do modo dele reagir. Ou seja, e o texto vai continuar dizendo que ele pensava no que fazer, ou seja, ele leva a sério isso, e ele, assim, eu não posso tomar uma decisão precipitada, impulsiva. Geralmente nós resolvemos mal nossos confrontos e conflitos quando agimos com impulsividade, agimos no calor das emoções, não pensamos no outro. Então aqui nós vemos a postura, a reação natural de José. Ele aqui, ele decide resolver com discrição, ele leva em consideração quem está envolvido nesse confronto, ele reflete sobre isso, ele pensa em como ele tem que fazer. E aqui o texto vai dizer, nós temos uma intervenção no texto, que ele tem um sonho durante esse processo, que até aqui é só um processo natural, digamos assim, há uma intervenção divina. Ele tem um sonho e o anjo fala com ele neste sonho. Aqui não é um resultado do seu processo de reflexão. Aqui é uma intervenção, ou seja, e aqui nós não temos ele orando, pedindo sabedoria a Deus. Aqui Deus decide ir ao encontro dele e auxiliá-lo nesse processo de resolução do conflito. O anjo vai orientá-lo. José, assim, o filho de Maria é obra do Espírito, e você deve casar com ela, fique tranquilo, quase com ela, e você vai dar para ele o nome de Jesus. E o texto termina dizendo assim que ele fez o que o anjo ordenou, que aqui eu quero chamar de reação espiritual. Tem aquilo então que, como ele responde a uma compreensão espiritual do conflito. Ele é orientado por Deus, ele tem uma compreensão do que Deus deseja sobre aquela situação, que até então ele não tinha, porque ele tinha só uma reação natural, uma compreensão natural, mas diante agora de uma compreensão espiritual, de uma orientação, uma intervenção espiritual, ele também tem uma reação espiritual. A obediência aqui é uma reação espiritual, porque não é compulsório. Nem todos que recebem uma intervenção divina, uma orientação divina, respondem com obediência. Nós nos deparamos com um homem que ele reage espiritualmente respondendo com obediência. Muitos de nós temos compreensão da vontade de Deus, Deus intervém, Deus usa uma mensagem, uma pregação, uma pessoa, um amigo espiritual, Deus usa uma situação aleatória, ou seja, Deus fala diretamente conosco e nós compreendemos a vontade dele, o que ele deseja, como ele enxerga aquela situação, ele revela o propósito dele para tudo aquilo, que até então está velado, não é claro para José isso, ele está tocando a vida dele e ele se descobre no meio de um propósito divino. Mas ao ser confrontado com essa intervenção divina, ele responde, ele reage espiritualmente. Então eu pergunto hoje para mim e para você, como estão as nossas reações naturais e como estão as nossas reações espirituais? Ou seja, como nós reagimos no dia a dia aos confrontos, confrontos que nós temos, como está a nossa alma, como está a nossa maturidade, como nós temos reagido quando a vida exige que eu e você demos uma resposta, como nós temos observado os outros, quanto nós temos levado em consideração outras pessoas envolvidas em conflitos, em confrontos que exigem uma postura, uma reação natural nossa. Eu e você devemos apresentar isso a Deus, devemos buscar ajuda, buscar maturidade para lidarmos melhor e reagirmos melhor naturalmente. E sobretudo, o Espírito de Deus nos convida a que eu e você tenhamos reações espirituais diferentes, que eu e você tenhamos
reações espirituais de fé, de confiança, de obediência, quando Deus intervém e nos revela a sua vontade. E você pode falar, pastor, mas Deus não fala em sonho comigo, Deus não fala comigo. Essa é uma jornada de espiritualidade. O quanto eu e você estamos atentos ao que Deus tem falado conosco. E talvez essa seja a grande questão para nós, discípulos de Jesus, a compreensão da vontade de Deus. Como Deus fala conosco, o exercício da leitura da Bíblia, a vida de oração, a vida do comungar com outros irmãos da comunidade, ao ouvir uma pregação, ao se dedicar a estar com outras pessoas, ter amigos espirituais, e também estar atento às intervenções que Deus faz no cotidiano e nesses de repentes, nessas situações. E crer nisso, que nos momentos de conflito, Deus intervém e nos orienta. Que eu e você possamos estar atentos às nossas reações naturais, que eu e você possamos estar atentos às nossas reações espirituais, que eu e você aprendamos a resolver os assuntos da melhor maneira possível, considerando as pessoas envolvidas e fazendo isso com reflexão, e diante de reações espirituais eu e você possamos responder com obediência. Que Deus nos abençoe nessa jornada, mais uma semana, e eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por teu cuidado, por teu grande amor. Deus, o Senhor conhece a nossa estrutura emocional, pessoal. O Senhor sabe o quanto nós melhoramos ou pioramos o modo como nós resolvemos nossos conflitos. Deus, ajuda-nos a entender isso. Quem de nós é impulsivo em dar respostas? Quem de nós é passivo e omisso em não dar resposta? Que não consegue responder, que sempre joga para frente? Quem de nós, ó Pai, é inseguro? Quem de nós é orgulhoso? Quem de nós é prepotente? O Senhor sabe quem de nós considera ou não os outros envolvidos nos conflitos? Quem de nós consegue olhar apenas para si mesmo? Ajuda-nos, ó Deus, a gastar tempo refletindo no modo como reagimos e nas situações que temos que dar uma resposta e uma postura, ó Deus. Ajuda-nos a melhorar nossas reações naturais, Senhor. Pai, também do mesmo modo, ajuda-nos a ouvir Tua voz. Deus, queremos Te ouvir, queremos perceber Tuas intervenções, estar atentos à Tua vontade, aos Teus propósitos e responder com obediência, Senhor. Ajuda-nos a termos maturidade espiritual e assim como precisamos de maturidade emocional para reagirmos espiritualmente diferente. Mais uma vez juntos pedimos por nossos dias. Pai, visita-nos, abrevia o sofrimento dessa casa que está, Deus, vivendo angústia, o luto, daqueles que estão vivendo os problemas da crise financeira, daqueles que estão vivendo crises de relacionamento. Pai, e sobretudo hoje eu te peço dessas casas, desses relacionamentos que estão sofrendo por conta de reações que foram negativas, destrutivas, ó Deus, e trouxeram sofrimento. Abençoa a semana e começa nosso trabalho, nossos relacionamentos. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e amanhã estamos de volta aqui para mais um Fala Manjedoura. Aquele abraço.